Alguma coisa bastante importante está mudando no cerne da sociedade e na cultura da população. Isso é normal, acontece ao longo dos anos, mas há sinais extremamente importantes que as pessoas começam a entender depois de alguns anos que o Estado talvez não seja tão necessário como nos ensinaram, como talvez nos doutrinaram uma vida inteira. Ao ponto que, não doutrinação nesse lado de maldade, mas sim no sentido cultural, da gente achar que aquilo é uma condição obrigatória e a gente começa a entender que não necessariamente é isso, e esses sinais muitas vezes passam despercebidos por todo mundo. Eu fiz puxei algumas informações aqui que eu acho que é importante, então eu elenquei aqui, vou ficar olhando às vezes aqui para baixo para eu não me perder nesse conteúdo, mas me fala o que você acha, se faz sentido esse tipo de coisa. Mas antes, se você gosta desse tipo de informação que a gente bate papo aqui, se inscreva no canal, compartilhe, porque eu acho que é importante para a gente entrar em debates mais aprofundados nesse momento que a sociedade carece de debates e a gente sempre busca uma evolução. E nada melhor do que uma conversa para isso, ouvindo pontos semelhantes e muitas vezes antagônicos, é mais importante para a gente formar a nossa própria opinião, tá? Eu falo isso porque alguns anos atrás, 15, 20 anos atrás, até menos talvez, a palavra privatização era alguma coisa que era um palavrão. Não se falava isso, parece que a gente falava na rua, nós que defendíamos desde sempre, eu aprendi isso em casa desde sempre a defender, e isso veio evoluindo, mas no começo era três, quatro vozes que defendia e parecia que tinha que falar baixinho ali na rua. Hoje é uma coisa que a gente começa já a ouvir e defender, e você vê vozes maiores defendendo e entendendo essa movimentação, né? Isso é um processo de evolução da democracia e faz parte, uma democracia recente, muito nova. Eu sempre costumo brincar que se a gente olha um gráfico muito de perto ou uma realidade muito de perto, a gente só vê um pedaço. Se você olha, por exemplo, um gráfico já de mais longe, você vê uma realidade muito mais ampla. Então olha, por exemplo, um gráfico do mercado financeiro no comportamento desse ano, né? Uma queda, por exemplo, do mercado americano que teve. Quando você olha, ela parece uma queda muito intensa. Quando você olha o gráfico de 30, 40 anos do mercado, você vê que ele é uma tendência de alta com uma queda que teve nesse ano forte, mas é uma queda leve frente ao todo do gráfico. A realidade na vida é assim também. Então aquilo que a gente está vivendo parece ser a coisa mais absurda, né? Assim, num momento polarizado e tal. Quando a gente olha num horizonte de tempo maior, a gente vê que a democracia brasileira é muito recente, essa evolução das pessoas é muito natural, que ela demore um tempo, demore uma geração para se concretizar, tá? Agora, vamos entender por que eu estou falando isso. A gente viu uma entrevista na semana passada que foi ao ar na Veja, na revista Veja, com o presidente Bolsonaro, e ele falou alguns pontos que eu separei aqui, que de novo, muitas vezes pode passar despercebido, mas eu acho que são mudanças extremamente importantes, tá? Ele falou sobre privatização, sobre o STF, falou sobre erros dele do passado, mudanças de cultura dele do passado para cá, e isso reflete, de novo, não quero colocar ele como centro da entrevista, mas sim as mudanças que passam a ser não apenas aceitáveis, mas sim defendidas por uma população cada vez maior, tá? Separei alguns pontos aqui. A repórter da Veja perguntou a ele, tem chance de virada? Uma coisa importante que ele falou, o povo vai decidir. Isso sim é uma defesa do direito do povo no geral. Outro ponto que me chamou a atenção, a que ele atribui um número de votos bastante expressivos do Lula. E a resposta dele é muito boa e muito verdadeira. Ele fala, ele mente sem ficar vermelho. E realmente o Lula, a gente sabe que ele tem um poder muito grande de persuasão e ele é um mentiroso contumaz. Isso já está claro, e ele mente olhando no fundo do olho. É um negócio assim que muitas vezes psiquiatras ficam com dificuldade de explicar, porque normalmente, eu já li, não é longe de ser a minha especialidade ou o meu conhecimento, quando a gente mente, a gente tende a olhar para o lado e tudo mais, né? Mas de qualquer maneira, outro ponto que me chamou a atenção, em que a repórter pergunta para ele quais eram as prioridades no eventual novo governo do Bolsonaro. E ele falou, potencializar as privatizações. Ele sim assume que tinha um passado estatizante, mas que ele mudou. Olha, veja só a importância disso. Pela primeira vez, a gente está vendo alguém defender amplamente, em âmbito nacional, privatizações.
Isso não tinha acontecido, teve até um vídeo que viralizou há pouco tempo, acho que numa eleição de 2002 do Lula, ele falando que era maravilhoso porque só tinham candidatos a presidente à esquerda, no espectro da esquerda, não tinha nenhuma direita, como se isso fosse bom, e não bom ter o equilíbrio. Mas enfim, olha só que importante isso, e essa informação ela passa a ser bem aceita pela sociedade como um todo. E ele aceita, assume que ele tinha um passado estatizante, mas que agora ele falou nessas palavras: hoje eu sou um liberal, quanto mais Estado, pior para todo mundo. O livre mercado nos ajudou demais na pandemia. E sim, ele foi um dos poucos governantes que defendeu livre mercado, que defendeu liberdade individual, que defendeu liberdade de trabalhar, enfim. Então, um ponto importante, repito, potencializar as privatizações. Isso parece banal? Pode parecer para alguns, não deixe passar despercebidos. O que a gente viu foram muitas subsidiárias que foram privatizadas, que foram vendidas, a Eletrobras, o Correios, que sim, não conseguiu agora, mas está na pauta. Enfim, é uma cultura que vai mudando no CERN, não é do dia para a noite. E aqui me veio uma teoria que chama a janela de Overton. Overton era em referência a quem inventou essa teoria, pensou nessa teoria, que ela é uma janela, então é a janela de Overton, né? Ela basicamente descreve uma gama de ideias que são toleradas no discurso público. A privatização antes não era tolerada no discurso público e agora ela passa a ser. Então a gente vê que agora começa a entender que o Estado ele é um problema e não uma solução. O povo começa a enxergar isso, a população começa a enxergar isso. E claramente há um movimento no sentido de buscar um Estado menor. E isso a tecnologia ajuda, a tecnologia mostra que o Estado ele é muito mais um problema do que uma solução. Então, digitalização dos cartórios que foram feitos agora, PIX, enfim, uma série de outras evoluções tecnológicas que mostram que a gente não precisa daquela burocracia estatal para resolver um problema, que é muito mais fácil a gente resolver entre as partes envolvidas, é muito mais rápido, é muito mais barato e, portanto, muito mais eficiente. As pessoas se acostumam com o autoritarismo, mas ao provar a liberdade, jamais regridem e querem voltar a ter alguém comandando a sua própria vida, né? Então, eu acho que na eleição de 2018, houve um movimento claro na busca por isso. Haddad não era uma opção, assim sendo, na minha opinião, obviamente, ele não era uma opção. Mas eu tinha receios que o Bolsonaro, com o histórico estatizante que ele mesmo assumiu e falou que mudou, ele poderia tirar o Paulo Guedes, que vinha com ideias brilhantes, como colocou em prática. Mas a gente viu que não, que ele manteve e fala agora que num eventual segundo mandato, ele vai manter todos os seus ministros, principalmente o Paulo Guedes. Então o que a gente viu foi movimento de desburocratização, diminuição do tamanho do Estado, que diminui em 15,5% o tamanho do Estado em termos reais, descontados a inflação. Você pela primeira vez tem um governo terminando com menos funcionário público do que começou. Você pela primeira vez tem um governo terminando com menor gasto do que quando começou. Portanto, o Estado diminuiu e ele foi mais digitalizado. Ele é muito mais eficiente do que estava há 4 anos atrás. Então a gente vê um movimento disso que funciona em prol do empreendedorismo, em prol do avanço, em prol da tecnologia, em prol da eficiência, da diminuição do gasto público, da diminuição dessa máquina inchada ineficiente que é o Estado. O quinto ponto que eu quero trazer aqui, que foi abordado na entrevista, é que o Bolsonaro falou que ele reza para que o país não entre num comunismo. E aí a repórter perguntou: você acredita mesmo que possa ter uma ameaça comunista? E ele falou: sim, a gente não tem que pensar no comunismo, igual isso eu falando, lá atrás como era na União Soviética. Mas veja que o outro lado, que o Lula defende abertamente, textualmente. Ele fala em usar o BNDES novamente para fomentar empréstimos subsidiados, como ele fez para grandes empresas, como JBS, grandes incorporadoras e construtoras. Ele fala, ele assume isso, que ele emprestou o dinheiro do pagador de imposto brasileiro para ditaduras aqui na América Latina e na África, para construir coisas que o Brasil não tinha. Então, e grande parte desses países não vão nos pagar de volta. É calote, ele acabou dando esse dinheiro nosso, defendendo ditaduras, como ele defende, por exemplo, Daniel Ortega na Nicarágua, em que ele enalteceu a sua eleição, digamos assim, que o Daniel Ortega
praticamente se mantém ali no poder. O próprio Lula, ele fala em censurar a mídia. Hoje, inclusive, a gente está vendo o TSE, eu postei algumas coisas, do quanto ele censurou Brasil Paralelo, Gazeta do Povo, enfim, e outros casos que a gente vem falando aqui diretamente. Ele fala em restatizar empresas como a Eletrobras, ele fala em não privatizar empresas que podem vir a ser privatizadas para trazer mais eficiência. Ele fala em um MST, o Stedley, que é o chefe do MST, fala em que eles vão voltar a invadir depois da gente ter o menor número de invasões de propriedade privada na história, em todos os governos. Então, o que a gente vê é um perfil muito mais radical em prol de tirar as liberdades individuais e se aparecerem ou se mostrarem como uma solução. Quem estragou ou quem ajudou a afundar nos últimos anos se propõe como solução. E isso, para mim, não é nada factível. Outro ponto que foi abordado na entrevista, imóveis da família. Ele mostra que os imóveis, como a mídia, algumas delas, inclusive o UOL já corrigiu, não foi comprado em dinheiro vivo. Ele puxou imóveis desde os anos 90 de vários familiares e que não foi comprado em dinheiro vivo, mas foi comprado em dinheiro corrente. Tem uma diferença muito grande. TED, PIX, isso é dinheiro corrente. Falando o que foi falado aqui na entrevista. Falou também sobre a sua atuação na pandemia, lamentando, obviamente, todas as mortes, mas que enalteceu, aí, digamos, no mau sentido, a posição ditatorial do judiciário em castrar a liberdade médica, ou seja, mais uma liberdade individual que a gente ouve vindo de um governo, e de novo, eu quero dissociar a imagem de um presidente, mas sim de um governo como um todo. O que eu quero falar nesse texto não é defesa de A ou B, mas sim mudanças culturais no cerne da sociedade como um todo. Falou sobre a Rússia, a importância dele ter conversado com o Putin, e no momento em que o mundo passa por um processo inflacionário, essa não entrar na briga com ninguém, fez com que a Rússia mandasse fertilizantes para cá, que é tão importante para o agro, que é importante para o PIB brasileiro, né, que representa um percentual super importante do PIB brasileiro e, obviamente, ajuda a controlar a inflação. Falou sobre as urnas também, em que ele fala, e eu confio nisso, que não é o momento da gente ficar falando sobre fraudes e nada mais. Isso é um jogo político que não vai levar a nada e que, se a gente duvidar, se todo mundo duvidar, para que você vai votar? Então não faz sentido nenhum. Acho que ele falou muito bem nesse ponto. E aí, para finalizar, que o Paulo Guedes, obviamente, vem fazendo um trabalho talvez o melhor ministro da história econômica brasileira. Então, o que ele vai fazer, vai continuar no cargo e continuar esse processo de busca pelo empreendedorismo, digitalização, liberdade econômica, liberdade individual, porque só assim você estimula emprego, estimula a renda, mas você precisa dar tempo ao tempo, o resultado aparece. E vai aparecer como já tem aparecido, com um recorde de brasileiros trabalhando, mais de 100 milhões, o desemprego caindo, a dívida já voltou para níveis pré-pandemias, níveis do Brasil como um todo. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Mas o ponto mais que eu queria falar aqui é que a gente deve analisar essas mudanças no cerne da sociedade. Não tem mais problema e, pelo contrário, é enaltecido falar sobre privatizações, diminuição do Estado e perceber que o Estado é muito mais um problema do que uma solução. E isso é uma evolução muito grande no processo democrático e no processo de amadurecimento de uma população como um todo, que passa a ser muito mais protagonista, ou buscar um protagonismo da sua vida, porque ninguém que conquista uma liberdade quer retroagir para um passado. O que a gente vê aqui é um sistema que, se quisesse apenas derrubar o Bolsonaro em si, a gente poderia colocar um outro candidato para concorrer à presidência de esquerda, que ele provavelmente derrotaria o Bolsonaro, porque ele ficou com uma imagem desgastada, no meu entender, muitas vezes até exagerada, muitas vezes ele errou muito também na sua comunicação, na sua fala, mas que ele poderia ser derrotado por um candidato de esquerda. Mas por que o sistema quer reabilitar o Lula em si? A figura do Lula, ele sendo condenado em 3 instâncias por unanimidade. Então eu acho que o objetivo é muito maior. Mas independente disso, eu acho que é importante a gente analisar esse movimento das pessoas e que se refletiu nas eleições do Congresso e do Senado e de governadores, com viés muito mais à direita, muito mais em prol da liberdade do que efetivamente estatizante. Tem alguma coisa muito importante mudando na cabeça das pessoas e a gente pode entrar, independente de quem seja eleito,
num novo ciclo de amadurecimento das pessoas e da democracia brasileira.